em trazer essa projeção para vocês sentirem um pouquinho dessa integração e do que a gente vai viver hoje, no momento que a gente começa a integrar o nosso ser humano ao nosso ser divino. Porque o nosso ser humano, ele tem medo, ele tem vergonha, muitas vezes ele se sente rejeitado, muitas vezes ele sente culpa. Não é assim que acontece conosco? E quando nós começamos a aprender a sintonizar nessa energia mais elevada, e aqui a gente vai passar por cada processo, para a gente integrar o nosso eu humano com o nosso ser sagrado, nós vamos trabalhar mais e mais essas camadas para a gente reunir as nossas partes do humano com o sagrado e viver então uma vida mais íntegra, mais amorosa, mais criativa nessa dança, né? Nessa dança da vida. Por quê? Existe um equívoco sobre essa separação. Durante quantos séculos a gente foi condicionado, né, gente? Há uma crença que nos limita no humano imperfeito, que precisa ser negado ou corrigido. Ou seja, quando nós éramos crianças, quantas vezes a gente ouviu falar: para aprender a pessoa tem que sofrer. Não foi assim que nós fomos condicionados? Por isso que nós temos essa visão de separação, porque a gente foi ensinado espiritualmente a deixar essa parte de cima existir e viver só essa parte aqui de fora. Então essa visão dualista é que gerou esse conflito interno, é que gera a nossa autocrítica, o nosso autojulgamento. Isso incentiva uma profunda desconexão com a nossa verdadeira força e o nosso potencial divino, porque todos nós temos potencial divino, e por isso que Jesus veio para a Terra, para nos dizer isso. Esse é um grande segredo. Esse é um dos grandes segredos. Então, humano não é um erro. Quando a gente começou a acessar as energias através dos pleiadianos, eles dizem, né, que o ser humano, ele não é um erro, muito pelo contrário. Ele é um veículo perfeito para o nosso ser sagrado, para que a gente possa atuar aqui nesse mundo físico. E quando a gente entra nessa perspectiva, né, de convidar a humanidade, ou seja, a nós mesmos, a nos respeitar, a entrar nesse estado de gratidão, é que nós vamos reconhecendo cada experiência, cada emoção, e isso é uma oportunidade de manifestar esse divino dentro de nós, porque nós temos esse divino dentro de nós, e esse é o caminho da aceitação, porque muitos não aceitam que existe esse caminho. E a aceitação é um dos sentimentos mais difíceis da gente trabalhar. Quem aqui consegue aceitar que a gente tem esse ser divino? E nós não somos santos, gente. Não é santificar alguém, e sim reconhecer que nós temos essa parte divina. É fácil a gente aceitar? Porque se a gente cometer um erro, um deslize, o que acontece? Ai, mas aquela pessoa se diz tão espiritualizada, mas como que ela vai ter esse tipo de comportamento? Não é assim que acontece? E aí nós mesmos nos criticamos, dizendo assim: nossa, mas por que eu falei isso? Por que eu tive esse tipo de comportamento? Se eu estou lá no caminho, se eu estou fazendo... Por quê? Porque nós estamos aqui justamente para reconhecer as nossas experiências desse humano e começar, ó, a entrar num caminho de aceitação. A aceitação essa aceitação que é o nosso primeiro passo de aceitar as nossas imperfeições, porque ninguém é perfeito aqui. Existe muitas vezes uma aceitação radical desse humano aqui, né? Que tem que lutar, que tem que duelar, que tem que isso, que tem que aquilo. Não é assim? Então, aceitar que o nosso humano é imperfeito, mas ele é perfeito, aqui está o primeiro passo. E essa aceitação, ela significa exatamente em a gente aceitar
e nos conformar que não tem como a gente mudar essa estrutura física e as experiências do nosso passado, e sim abraçar elas com amor incondicional. É um ato de acolhimento profundo, nos permitindo a transformar tudo aquilo que aconteceu de uma forma natural, de uma forma orgânica, sem resistências, porque a mente, ela é resistente, né? Então, aqui a gente vai reconhecendo, ó, a beleza da vida, a beleza das nossas jornadas. Os pais que foram nos dados desde o dia do nosso nascimento, do jeitinho que eles são, imperfeitos, do jeitinho que eles são, mas eles nos deram a vida. Os nossos irmãos, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas, né, com seus trancos e barrancos, mas é do processo deles, né? Os nossos filhos também, porque, gente, nós, quando crianças, queríamos o quê? Uma família perfeita, pai, mãe perfeito, irmãos perfeitos, filhos perfeitos. Só que esse humano é imperfeito, mas ele é perfeito na sua divindade. Porque quando eu entendo que essa unidade física é o veículo perfeito para o meu divino evoluir, eu começo a mudar a minha visão, eu começo a ampliar, né? Porque todos nós temos desafios, são as curvas do desafio, e sabendo que a gente tem o quê? Um propósito maior aqui nesse planeta, é onde nós vamos vivendo o quê? Cada experiência, dissolvendo barreiras internas, acolhendo esse nosso lado humano, aquele que impede muitas vezes da gente manifestar o nosso lado divino, liberando o nosso verdadeiro poder. Então, tudo que a gente vai viver nessa jornada vai ser o quê? Nós vamos começar a reconhecer os nossos, né, principalmente acolher os nossos medos, porque o nosso ser sagrado, gente, ele não conhece o medo, ele permanece diante, confiante em todos os desafios, mas o ser humano tem, não tem? Então, essa vai ser a função do nosso ser sagrado, é se integrar, o nosso ser sagrado, ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia, para nos trazer clareza e inspiração e sabedoria. Ele não julga, quem julga é o humano. O ser sagrado, ele oferece uma perspectiva mais amorosa, ele oferece um cenário, uma visão mais ampliada, e ele está sempre aqui, ó, nos iluminando. A luz do nosso ser sagrado, ele nunca se apaga, ele sempre nos ilumina, trazendo compreensão, equilíbrio para cada experiência. E quem trouxe vocês aqui, e até mesmo a mim, foi o nosso eu sagrado. Porque o nosso eu sagrado é a nossa parte evolutiva que veio junto conosco para nos ajudar a viver esses desafios aqui dessa terra. Hoje ainda a gente estava falando hoje pela manhã, a gente teve uma conversa bem profunda, eu e a Cândice, né? Porque é como se a gente nascesse aqui nesse plano físico, como se fosse uma pedra bruta. E a gente vai, né, caindo e lascando, né, e furando. Cada experiência, né, tem umas que furam, que nos fazem feridas profundas, então é como se nós estivéssemos ali, né, sendo furados para quê? Para esta luz entrar. E aqui é onde a gente começa a criar uma ponte, e essa ponte, ela começa num primeiro passo, através da respiração, da presença plena, das chaves mestras que reúnem o nosso ser humano ao nosso ser sagrado dentro de nós. Então, nós vamos, a partir de hoje, começar a fazer práticas para a gente realmente, cada vez mais, ó, passar essa ponte, unir esta ponte de confiança. Por quê? As experiências da vida fazem com que muitas vezes a gente feche o nosso coração para essa conexão. As experiências dessa vida aqui do ser humano, ele abala as nossas estruturas e muitas vezes faz com que a gente desconstrua até mesmo a nossa ponte da nossa confiança.
não é mesmo? Então, nesse momento aqui, nós vamos começar o quê? Criar uma ponte de confiança entre o ser humano e o ser sagrado. Não existe separação, é apenas uma ilusão. E no momento que nós vamos começar a criar cada vez mais essa confiança, a gente vai abrindo espaço e nos fortalecendo como esses canais de cura, de conexão. E, gente, a gente não está sozinho. Essa ponte, ela vai se fortalecendo quando a gente faz essa conexão juntas, aqui, todas as quintas-feiras, quando a gente faz as nossas práticas diárias, quando a gente faz as nossas meditações diárias, que é onde a gente vai integrando e se tornando mais plenos. Integrar o nosso ser humano com o nosso ser sagrado. Isso vai ajudar a desbloquear uma vida mais autêntica, mais amorosa, com mais propósito, se permitindo a ser realmente quem nós somos. E aí, faz sentido essa primeira introdução aqui para vocês? O que vocês acham?